Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje é dedicado a um profissional que está diretamente ligado à nossa formação, à construção do saber. Se tem uma coisa que a gente não esquece é o nome do nosso primeiro professor, não é? E de tantos outros que vieram em seguida e fizeram parte da nossa história. Por isso mesmo, o professor tem um dia todo especial no calendário, 15 de outubro, se bem que podemos dizer que todo dia é dia dele. E olha que de tantas lições que aprendemos na vida, a maior delas não veio da sala de aula. No programa desta noite vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e como ela transformou a vida do professor, os desafios, as novas ferramentas e a necessidade de se reinventar. Como os pais mudaram a forma de enxergar o papel dos mestres no processo educacional dos filhos. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ele também é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente cursa MBA no Programa Avançado de Gestão Pública do INSPER. O Ivan atuou ainda por 2 anos como professor de matemática na rede estadual do Mato Grosso pelo programa Ensina Brasil. Ivan, uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite, boa noite a você e a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui para a gente conversar de um tema tão importante como as questões relativas aos professores e à carreira docente no Brasil. É isso aí, alegria toda nossa em recebê-lo aqui também conosco nessa noite, a Débora Garáfulo, coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, formada em Letras e Pedagogia com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp e mestre em Educação pela PUC de São Paulo. Atuou por 16 anos na rede pública e como professora de tecnologias, idealizou o trabalho de robótica com sucata, projeto que ficou conhecido aqui no Brasil e fora no exterior e hoje é uma política pública do Estado de São Paulo. Débora, uma ótima noite para você, seja bem-vinda também ao Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, ao Ivan também. É uma honra estar aqui e falar de um tema tão essencial que é a educação para a nossa sociedade. Acima de tudo, né, uma homenagem a todos os professores. Mas olha só, antes da gente começar a nossa conversa, vamos acompanhar juntos uma reportagem produzida pelo nosso Departamento de Jornalismo, que mostra um exemplo dessa mudança na vida do professor, depois que a pandemia pegou a todos de surpresa. Esse espaço na casa da Daniela nunca mais foi o mesmo, depois que a professora trocou a sala de aula pelo ensino à distância. Não por vontade própria, e sim para proteger a saúde não só dela e da família, como também de seus alunos. Era o início da pandemia da Covid-19 no Brasil. A gente começou o ano como se nada tivesse acontecido, não é? Em sala de aula, 100% presencial. E aí, de repente, veio a notícia que o Covid tinha chegado no Brasil. Então, a princípio, a gente estava achando que era uma coisa distante. Então, nós fizemos trabalhos em sala de aula com as crianças, fizemos cartazes sobre o Covid, a importância de lavar as mãos, de estar passando álcool em gel o tempo todo. Engana-se que a energia da tia Dani, como ela é conhecida na escola em que dá aulas, tinha acabado ali. Era só o início de uma nova jornada. No começo, as aulas eram gravadas e enviadas para os alunos. Depois passaram a ser ao vivo, com interação simultânea. E quem diria que depois de 30 anos de profissão, do olho no olho com os alunos, foi preciso se reinventar. Afinal, do outro lado, eles aguardavam para ouvir e aprender com a tia Dani. Mas para o dia ficar mais animado, nós vamos cantar, tá bom? E sabe qual vai ser a musiquinha de hoje? Ó, vamos ver quem vai adivinhar? Ó. Borboletinha! Quando a gente viu que a escola não ia voltar no presencial, as crianças também não poderiam ficar tanto tempo com a gente assim, né, só improvisando, porque as primeiras 2 semanas foi improviso para todo mundo, ninguém estava esperando, né? E aí nós tivemos que tentar se encaixar nesse contexto de pandemia. E aí cada professor ia trabalhando de acordo com a sua criatividade, né?
Então, eu tive a ideia de fazer esses fantochinhos de EVA, de pelo menos tornar um pouco mais animada, não é? A aula. Perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Uma missão que envolveu não só os professores, mas toda a comunidade escolar, incluindo a direção e a família de cada estudante. Para nós da coordenação pedagógica também foi um grande desafio, porque a pandemia chegou de uma forma muito inesperada, muito de repente, onde nós não tivemos tempos dessa adaptação, né? Então, durante o ano passado, a nossa maior preocupação foi dar o suporte e toda a orientação que os professores precisavam, porque foi algo muito novo para eles também, e, ao mesmo tempo, dar o suporte para os pais, que de uma hora para outra se viram em casa, sendo mais parceiros ainda da educação dos filhos. Essa coordenadora pedagógica lembra que o desafio maior em migrar do presencial para o ensino remoto esteve diretamente ligado com a falta de familiaridade com os recursos tecnológicos que passaram a dividir espaço com o material das aulas diárias. No presencial, os recursos são concretos, né? É um jogo, é uma música, é uma brincadeira. E, de repente, em casa, a maior ferramenta que eles tinham e tinham que se adaptar e rápido era a tecnologia. Então, eu acho que essa foi a maior questão para eles de sair dessa zona de conforto, de, em pouco tempo, assimilar de um recurso que eles ainda não tinham tanta apropriação para conseguir levar uma aula de qualidade. Mas deu certo. É muito importante você perceber se a criança está aprendendo, sentir as dificuldades dela e tá ali para estar ajudando, né? E de casa, como é que eu ia ajudar? Pouco mais de um ano longe das salas de aula, era a hora de voltar. E depois de tantos aprendizados, o retorno era necessário. Sabe por quê? Galerinha, quem aqui já estava com saudade da tia Dani? A pergunta que fica é: esse novo jeito de ensinar, que ao mesmo tempo favorece a proximidade entre aluno e professor, veio mesmo para ficar? O que pensam eles, os professores? Conforme as tecnologias vão surgindo, os adolescentes, as crianças de hoje em dia já estão nascendo com essa tecnologia, coisa que a gente não teve. Mas nada tira, na minha opinião, o presencial. Jacaré com catapora, toma banho de hora em hora. Sem dúvida nenhuma, pegou o mundo inteiro de surpresa e principalmente o professor, como disse na matéria aí, teve que se reinventar. Começou tudo na forma de improviso e quando se viu aí praticamente mais de um ano nessa forma virtual, depois da forma híbrida e agora aos poucos voltando para a forma presencial. Débora, vou começar com você e eu vou repetir a pergunta. Esse novo jeito de ensinar que veio com a pandemia, veio para ficar mesmo? Veio para ficar, né? Porque com ele, como bem disse ali a professora Dani na reportagem, foi uma nova reinvenção de tudo que a gente já vinha falando que precisava de novos caminhos aí para a educação, de inserir as tecnologias dentro da sala de aula, de trazer novas abordagens de ensino, como as metodologias ativas, e de poder realmente trazer essa educação integral, pautada e mediada por essas tecnologias, aumentando esse processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. É claro que tudo isso precisa vir acompanhado também de formação docente, de políticas públicas efetivas, que cada vez mais possamos, então, transformar esse processo de ensino-aprendizado. Mas, sem dúvidas nenhuma, essa forma de ensinar, o ensino híbrido, principalmente, por todos os benefícios que ele traz ao processo educacional, ele veio, sim, para ficar e merece ter esse destaque na educação, por isso a gente possa encontrar um novo caminho para trazer o que a gente chama de pertencimento aos nossos estudantes, né? Como bem disse a professora Daniela na sua fala, os estudantes nasceram nessa era digital e nós, professores, precisamos então cada vez mais também trazer essas novas formas de lidar com essas tecnologias, entendendo que ela é uma propulsora ao processo de ensino-aprendizagem e que ela não é o único fim em si mesma.
Agora, Ivan, 1 ano e meio praticamente depois da pandemia ter começado, a gente vive uma outra realidade. Passamos por esse sistema híbrido, digamos assim, agora a gente começa a voltar o presencial com a volta dos estudantes em sala de aula. Mas eu queria voltar com você, Ivan, lá em março de 2020, quando começou essa pandemia, veio da China, veio da Europa, daqui a pouco já estava aqui no Brasil e os casos foram se multiplicando, de repente, isolamento, distanciamento social para todo mundo. Ivan, o professor, de fato, ninguém estava preparado, muito menos ele. E aí eu reforço uma pergunta para você. O professor não tinha sido preparado para uma realidade dessa, né? Bom, esse ponto é realmente super importante. Eu acho que ninguém estava preparado, né? Todos os setores tiveram que se readaptar. Mas a educação, ela tem algumas particularidades, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é que a educação, ela sempre foi feita de forma presencial, né? O professor, quando ele olha no olho do estudante, ele consegue entender se o estudante está compreendendo aquele conteúdo ou não está compreendendo. Então, a educação, ela precisa dessa presença. O presencial sempre foi a forma que a gente fez educação e era realmente a forma que a gente estava acostumado. Então, a transição para o remoto, sem dúvida, pegou todo mundo de surpresa e foi difícil, porque a gente não era acostumado a fazer educação básica assim, né? A gente sabe que o ensino remoto já estava sendo amplamente utilizado no ensino superior, mas não na educação básica. E aí, quando a gente fala que os professores não estavam preparados, é importante a gente pontuar, que a professora Débora pode falar até muito melhor que eu sobre isso, mas que o tema das metodologias ativas, do uso da tecnologia em sala de aula, ainda era muito pouco presente, tanto na formação inicial dos professores, quanto na formação continuada. Então, essas temáticas eram pouco discutidas, pouco debatidas. Então, os professores eles não tinham sido preparados para esse momento, mas a capacidade de adaptação dos professores foi louvável, né? Então, a gente viu muitos professores se adaptando às novas tecnologias, às novas metodologias, e o mais importante é que isso fica agora, né? Esse processo de aprendizado, a pandemia trouxe impactos gigantescos para a educação, mas alguns legados, e um dos legados é que muitos professores conseguiram se aproximar mais de metodologias ativas que colocam o estudante no centro, com maior uso de tecnologia, e isso vai ser incorporado na prática deles também agora no retorno às atividades presenciais. Débora, eu quero passar para você agora pelo seguinte fato, né? Eu vou aproveitar uma fala da professora na reportagem que a gente mostrou agora há pouco, abrindo nossa Aparecida Debate. Ela falou, naquele começo de pandemia, tudo muito no improviso, né? Então, praticamente mudou toda a rotina do professor e da professora? Totalmente, né? Era muito difícil, e eu vou falar até por mim também, que deixei a sala de aula por muito pouco tempo, me imaginar numa situação de ter que mediar uma aula com tecnologia, né? Nós, professores, fomos preparadas para estar no dia a dia em sala de aula, de ter esse contato físico, de poder estar olhando realmente esse olho no olho do estudante, entender ali as suas dúvidas, angústias e poder mediar esse processo de educação. E, de repente, nos vemos num cenário totalmente diferenciado, onde as aulas foram interrompidas, né, pela primeira vez na nossa história. Tínhamos aquela leve impressão que seria um curto período de tempo, e esse período de tempo ele começou a se prolongar. Então, aquilo que também era muito provisório precisou ser transformado de uma maneira mais efetiva, né? O conteúdo, o currículo dos estudantes, ele precisava ser passado de uma melhor forma. E aí, então, começou-se a se entender realmente esse cenário e a mudar essa postura. Mas o professor, ele precisou se adaptar, desde a postura de sentar na frente de um computador, a olhar para a sua câmera e proferir a sua aula, a lidar com a solidão, né? Porque não ter mais os alunos, não ter mais aquele contato físico e ter que explanar praticamente sozinho foi muito difícil, e entender que nesse meio tempo ele precisava lidar com as habilidades socioemocionais e se recriar para conduzir esse processo educacional. Então, sem dúvida nenhuma, acho que todo o nosso reconhecimento aqui a todos os profissionais de educação que com maestria conseguiram conduzir esse momento que com certeza entrará para a história da nossa educação.
Sem dúvida nenhuma para a história da humanidade, né? Essa pandemia do coronavírus. Agora eu queria perguntar para o Ivan o seguinte. Ivan, a gente mostrou aqui em várias reportagens, seja no TJ Aparecida, nosso telejornal diário, até mesmo aqui no Aparecida Debate, no Arquivo A, que é um programa de grandes reportagens que é exibido toda quinta-feira aqui na grade de programação da TV Aparecida, matérias e matérias mostrando essa criatividade do professor diante desse grande desafio que foi de uma hora para outra ter que deixar a sala de aula e ir para o computador, para o celular, para continuar ensinando, não deixar a criança, o adolescente, o jovem sem a educação. Realmente o professor se mostrou muito criativo, né, Ivan? Sim, essa foi uma das coisas interessantes que aconteceu nesse período tão desafiador que a gente viveu, que foi realmente professores se readaptando, né? A gente viu uma série de professores que tiveram que praticamente construir salas de aula dentro de casa, né? A própria professora Dani ali mostrada na reportagem, né? Então, os professores, o pessoal brinca que tiveram que virar praticamente produtores de vídeo, né? Roteiristas, fazer a filmagem, etc. Então, aprenderam uma série de novas habilidades que são super relevantes, que podem auxiliar no trabalho de professor, mas a gente não pode deixar de lado, primeiro que foi um período muito desafiador também para os professores, né? Então, por mais que eles tenham conseguido manter o ritmo da educação, a educação não parou 100%, várias pesquisas já demonstraram que o período da pandemia foi um período muito desafiador para os professores se sentindo muito ansiosos, muito sobrecarregados também. Então, a gente não tem só boas notícias, né? E aí, uma coisa que é importante é que o papel do professor, ele é fundamental, né? Como a professora Débora trouxe, nenhuma tecnologia é capaz de substituir o trabalho do professor. Mas também esse professor, ele precisa ser apoiado, né? O ensino remoto, ele não pode depender só da ação individual de cada um dos professores. Secretarias precisaram instituir também aplicativos, aulas na televisão, no rádio, entrega de material impresso, porque essas políticas públicas também, para fazer a educação chegar na casa de todos os alunos, são fundamentais para apoiar o trabalho do professor. O professor, ele é fundamental, mas ele precisa de muito apoio, e políticas públicas que construam todo esse arcabouço para permitir que as atividades cheguem na casa dos estudantes da melhor forma, também são fundamentais. Agora a gente fica imaginando aqui, né, Débora e Ivan, se é difícil conseguir prender a atenção do aluno em sala de aula, imagina nessa distância a barreira de uma tela, de um tablet, de um computador e de um celular. Agora há pouco a gente estava falando sobre esse processo de adaptação, de reinvenção do professor, e eu dizia ali, Ivan e Débora, mas a gente pode imaginar em sala de aula para vocês dois que são profissionais da educação, como foi difícil esse desafio, hein? Prender a atenção do aluno em sala de aula já é complicado, eu digo porque também já lecionei como professor de faculdade, então a gente sabe que é um desafio muito grande. Agora, a gente imagina como é que tem sido isso, como é que foi principalmente, para o professor conseguir chamar a atenção do estudante para essas aulas à distância, de modo virtual. Hein, Débora, como é que foi isso, hein? Foi muito complexo, né? Porque, assim, por si só, o estudante ele já tem uma vergonha, apesar dele ser muito antenado com as tecnologias digitais da informação e da comunicação, lidar com ela e se colocar nesse lugar que ele precisa abrir uma câmera, que ele precisa ali se colocar perante a isso, é muito complexo. Então, o professor, por muito tempo, ele sentiu uma solidão. E eu conversei com diversos professores, diversos locais aqui do nosso país, e todos eles se queixavam, né, da ausência dos estudantes, até aqueles que eram ativos em sala de aula, eles sentiam essa dificuldade frente às câmeras. Então, o professor ele teve que se reinventar, realmente quebrar o gelo, trazer aulas de acolhimento, trazer habilidades socioemocionais, mas trazer também o currículo de uma outra forma, né, de uma forma gamificada, trazendo mais as tecnologias, quebrando as aulas com audiovisual, com quizzes, justamente para tentar fazer os estudantes participarem. E, por fim, o que deu muito certo aí, conversando com os professores,
foi realmente os colegas, né, trazendo os grêmios estudantis, fazendo campanhas ali para que os estudantes pudessem promover uma escuta ativa entre os colegas, buscando esses meninos e meninas a participarem. Mas é claro que tudo isso foi um longo processo de aprendizado, foi um processo cultural de uma mudança que não estávamos acostumados, né? Como bem disse o Ivan na fala dele, falamos muito de ensino híbrido, mas nunca tínhamos tido essa oportunidade de vivenciá-lo na prática, né? E muito menos as metodologias ativas e as suas muitas modalidades, como trabalhar com resoluções de problemas, trabalhar de maneira colaborativa. Apesar de já ter muitos professores que já faziam essa prática, é diferente você transportar isso para uma mediação com tecnologia, onde você não está presencialmente com esse estudante e você não consegue ver realmente a sua reação. Então, a tecnologia, aprendemos então que a tecnologia ela é essencial, mas é essencial que nada substitui a escola e o contato presencial. Isso, sem dúvida nenhuma, para mim é o que ficou mais provado durante a pandemia, é a necessidade do aluno, para socialmente também evoluir, estar presente no contato com os colegas, né? Agora, Ivan, nesse processo de reinvenção, de adaptação do professor a essa nova realidade, a gente pode pontuar aqui as dificuldades, né? Por quê? Tem muitos professores que não tinham essa intimidade com a tecnologia, tiveram que aprender na marra também, né, Ivan? Exato. Eu acho que tem as boas notícias que a gente tratou um pouco, né? Quase que foi uma porta de entrada para a tecnologia, para o uso da tecnologia na educação, esse período do ensino remoto, mas também tem um outro lado que a gente não pode deixar de lado, que é essa questão dos impactos que a pandemia trouxe para dentro da educação, né? Então, eu acho que tem um primeiro problema maior, que é a questão, acho que isso preocupou muito os professores também, eu conversando com outros colegas professores também, uma coisa que deixava eles muito chateados era a baixa participação dos estudantes no ensino remoto. Muitos estudantes deixaram as escolas, né? Então, não acessaram as aulas do ensino remoto, não receberam material impresso. Então, essa dificuldade de engajar os alunos no ensino remoto, fazer com que os alunos participassem, foi super difícil, né? Está sendo super difícil agora com essa transição para o híbrido. Eu acho que essa era uma questão que angustiava muitos professores, assim, como que eu faço para chegar em todos os alunos, para que todo mundo participe? Acho que essa é uma questão muito importante. E a segunda é justamente essa questão da adaptação às tecnologias, né? Porque os professores, como todos nós, já utilizavam tecnologia no seu dia a dia, né? Todo mundo usa aplicativos de mensagens, toda a nossa vida hoje está no smartphone. Mas usar a tecnologia na nossa vida cotidiana e usar em sala de aula de forma intencional, de forma voltada para a aprendizagem, é muito difícil, né? São duas coisas completamente diferentes. Então, os professores, eles não estavam preparados, não receberam formação, muitas vezes, de forma estruturada das secretarias para o uso de tecnologia em sala de aula e, sem dúvida, esse foi um desafio, né? Como que eu uso a tecnologia em prol da aprendizagem dos estudantes? A gente viu que muitos professores conseguiram se adaptar e trouxeram soluções inovadoras, porque a tecnologia, como a professora Débora falou, ela de fato pode ser uma mola propulsora da aprendizagem, se bem utilizada. Oi, Ivan, agora eu continuo com você e pergunto o seguinte, os maiores prejuízos para o ensino e especialmente para o professor com essa pandemia, Ivan? Bom, eu acho que quando a gente olha para os impactos da pandemia, tem 3 grandes impactos, né? O primeiro é uma queda nos indicadores de aprendizagem, então a gente sabe que aprender atrás de um computador é diferente de aprender numa sala de aula presencial. Todos os estudos já apontaram que o ensino remoto tem menos capacidade de gerar aprendizagem que o ensino presencial na educação básica. Eu acho que esse é o primeiro, uma queda nos indicadores de aprendizagem. O segundo impacto é um aumento da desigualdade também. Assim, no Brasil, os estudantes mais ricos já aprendiam muito mais do que os estudantes mais pobres. É um problema isso, né? Porque a educação ela tem que ser uma coisa para combater as desigualdades, não para aprofundar as desigualdades. E com a pandemia, os estudantes, assim, a gente sabe que a pandemia foi difícil para todo mundo, mas
teve gente que foi pega em barco e teve gente que foi pega amarrado no topo no meio da tempestade, né? Então, os estudantes mais pobres, mais vulneráveis, tiveram mais dificuldade de acesso ao ensino remoto e ficaram mais para trás. Então, a gente teve um aumento da desigualdade também. E o terceiro ponto que eu trouxe também na minha outra resposta é o aumento do abandono e da evasão, né? A gente sabe que o ensino remoto também não consegue o mesmo engajamento do ensino presencial por conta desse rompimento entre os alunos e o espaço físico das escolas. Então, a gente tem esses 3 impactos gigantescos e cruéis, porque afetam mais os estudantes que mais precisam, e esses impactos vão ter que ser mitigados ao longo do tempo. E, para isso, a gente só vai conseguir mitigar esses 3 impactos através de políticas públicas muito bem desenhadas, bem estruturadas, e que coloquem o professor no centro. Porque sem o professor, sem as escolas, a gente não consegue ir a lugar nenhum. O professor é quem atende os alunos na sala de aula, os professores são o elemento mais importante para a aprendizagem. Então, por isso que essa volta agora das escolas faz com que as políticas voltadas para os professores, a necessidade de apoiá-lo, a necessidade de fornecer formação para os professores é ainda mais importante, porque sem eles a gente não vai conseguir mitigar esses impactos gigantescos que a pandemia teve na educação. Débora, você concorda com o Ivan? Gostaria de colocar mais algum outro fator, algum ponto negativo, para aí a gente falar dos pontos positivos, né? Porque de tudo que foi ruim na pandemia, a gente também pode tirar proveito, né, de algumas coisas, alguns pontos também na educação. Não, com certeza, Eduardo, né? Eu acho que o grande fator aí que o Ivan trouxe são fatores preocupantes. Eu que estou aqui na Secretaria Estadual de Educação, recentemente foi feito aí um exame, né, um estudo, com os estudantes aqui da rede, e a gente percebeu realmente, assim, que os déficits de aprendizagem foram muito grandes por conta do ensino remoto. Isso nós estamos falando de um estado que investiu durante a pandemia, que criou um centro de mídias justamente para conduzir essas aulas remotas, né, com dados patrocinados, com parceria com a televisão, para que pudesse chegar a todos os nossos municípios, são 645 municípios, 3 milhões e meio de estudantes, contemplando inclusive os estudantes dos municípios, totalizando mais de 7 milhões aí de estudantes. E sentimos esse impacto, né? Um estudante que hoje, então, está cursando ali o 5º ano, nesse estudo foi comprovado que ele regrediu, né, que ele tem um conhecimento, principalmente assim, matemática, de um estudante do 3º ano. Então, agora, esse é o momento das políticas públicas, principalmente, pensarem, né, as redes, os municípios, os estados, as redes privadas também, como elas vão se organizar para realmente correr atrás desse prejuízo, desse déficit de aprendizado. E aí nós temos algumas lições que a gente pode aprender, principalmente quando a gente fala de transição, porque nós temos crianças em período de alfabetização, crianças ali no período de ensino infantil, crianças agora no período ali de transição entre anos iniciais e anos finais e ensino médio. Então, é claro que vai precisar ter toda uma política ali de acompanhamento, de recuperação desse processo de aprendizagem, onde, novamente, aí o ensino híbrido pode ajudar, mas, claro, o professor também, né? Precisamos ter altas expectativas para os nossos estudantes, mas é essencial ter altas expectativas para os nossos professores. E agora, sem dúvida nenhuma, é essencial, então, que a gente possa fazer uma mescla, trazer profissionais dos ciclos de alfabetização para os anos finais, para ajudar dentro desse processo e começar a mitigar, como bem colocou aí o Ivan, um pouco desse déficit. E mais do que isso, criar incentivos também para que a gente possa reduzir principalmente a evasão escolar. Nós estamos vivenciando agora uma crise econômica, né, e o resultado disso impacta diretamente na educação, com muitos dos jovens, principalmente no ensino médio, deixando os seus estudos para trabalhar, ajudar a sua família. Então, esse é um momento essencial que a gente precisa agora tecer esse olhar e criar realmente políticas públicas que sejam efetivas, principalmente de incentivos, para que possa trazer esses meninos e entender que a educação é a base transformadora, né? Que ele só vai poder ter um futuro com a educação e não nesse momento com o trabalho. Ô Ivan, agora, sobretudo, falar da figura do professor, a pandemia afetou em cheio, né? Atingiu em cheio
a saúde mental do nosso mestre, do nosso educador, que tem a responsabilidade da formação, principalmente de crianças e adolescentes. Como afetou a saúde mental dos professores, né, nessa pandemia? Sim, esse ponto é super importante da gente trazer para a mesa, né? Falar da saúde mental dos profissionais da educação, que é um tema super relevante. Eu acho que assim, a pandemia ela afetou a saúde mental de muita gente, né? As pesquisas já demonstram isso. Mas uma série de pesquisas também foram feitas, principalmente pesquisas do Instituto Península, com professores, e essas pesquisas mostraram justamente que muitos professores se sentiram sobrecarregados, ansiosos e com dificuldades no tocante a essa questão da saúde mental, né? E aí eu acho que tem algumas explicações para esse fenômeno, né? Uma é, primeiro, professor, na maioria das vezes, é um ser humano que gosta de gente, né? Que gosta de estar com os alunos, que acredita no potencial de gente, que gosta de gente, gosta de desenvolver pessoas. E o fato da pandemia ter colocado os professores em isolamento e distante dos seus alunos, vendo as dificuldades que muitos alunos passaram, né? Então, a gente sabe que famílias perderam entes queridos, dificuldades financeiras, então isso é muito angustiante para o professor também, né? Ver a situação difícil que muitos alunos estão vivendo. Acho que esse é uma primeira explicação. E a segunda, eu acho que tem a ver com a sobrecarga de trabalho também, né? Porque planejar uma aula no ensino remoto é mais difícil do que planejar uma aula no presencial, porque você tem que trazer mais recursos, tem que pensar melhor como que eu vou conseguir atingir cada um dos alunos. Então tem essa dificuldade de como planejar aulas mais interessantes, como que eu consigo, por exemplo, gravar uma aula é super difícil, né? Os professores estão acostumados a chegar na sala de aula e dar a sua aula, interagir com os estudantes, etc. E gravar uma aula num computador é um processo muito mais complicado. Então, eu acho que tem essas duas grandes explicações para esses impactos que a pandemia trouxe para a saúde mental dos professores. O primeiro é essa questão difícil de ver as dificuldades que seus alunos estavam enfrentando, e a outra, uma coisa mais da natureza do trabalho, né? Por exemplo, o meu trabalho, ele mudou com a pandemia, mas não necessariamente as minhas horas de trabalho, a forma de eu fazer ele, aumentaram tanto como a dos professores, né? Eu acho que esses dois elementos explicam um pouco essa questão, e a gente precisa cuidar, agora, nesse período de retomada da saúde mental, tanto dos nossos professores quanto dos nossos estudantes, porque todo mundo precisa estar com uma cabeça legal, com a cabeça em sintonia, para a gente conseguir aprender e recuperar o tempo perdido. Então, esse tema é fundamental da gente tratar de forma muito clara. Exatamente, né, Débora? Esse momento exige uma atenção especial de todos nós. Eu sou pai de aluno, de todos os pais, das famílias que estão diretamente ligadas à escola e ao professor, a saúde mental do educador, né? Sem dúvida nenhuma, né? O professor em si, ele já tem uma bagagem muito pesada pela sua própria formação, né? As pessoas ainda têm esse hábito de confundir, né? Olha, o professor, ele só é aquele responsável pela aprendizagem. Não, o professor, ele lida com pessoas, né? O foco da educação são as pessoas. Lidar com as pessoas exige esse contato, exige você trabalhar, você se envolver em questões. Eu tiro por mim, que lecionei muito tempo em comunidade. Era quase impossível não me envolver com as questões que eram trazidas de fora para dentro da sala de aula, como a questão da violência, como a questão do tráfico de drogas, a questão até da fome, né, de outras vertentes que impactam diretamente o processo de aprendizagem. E com tudo isso, nós estamos lidando diante da maior pandemia da história, né, do nosso tempo, e com vidas perdidas, né? Nós perdemos muitas pessoas. É difícil você não encontrar, dentro de uma família aqui no nosso país, quem não tenha sido uma vítima. Então, lidar também com esse processo de perda é você pensar e refletir sobre esse processo. Então, hoje é o momento daquele professor dele iniciar a sua aula trabalhando as habilidades socioemocionais, conversando realmente com esse estudante. E o professor, ele também precisa ter esse cuidado. Nós já vínhamos também falando de
A gente teve um pequeno problema de conexão aqui com a Débora. A gente está encerrando aqui o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, mantendo contato novamente com a Débora, com o Ivan, para a gente repercutir outros assuntos. Ainda cabe bastante coisa para a gente falar no Aparecida Debate, os pontos positivos, como os pais passaram a enxergar a figura do professor. Esse professor que tem a responsabilidade de educar os seus filhos, mas que acabaram tendo que compartilhar com a família dentro de casa, enfim, a gente tem bastante assunto ainda. A Débora que estava falando agora há pouco, essa é a tecnologia, né, Débora? Inclusive o professor sofreu bastante com isso, com a falta de conexão, problemas com essa conexão, enfim. Esse também foi um grande desafio para o professor que teve que dar essas aulas virtualmente. Você estava falando da saúde mental do professor, como foi afetada durante a pandemia. Mas quais são os pontos positivos? Tem coisa boa para a gente tirar dessa relação professor-pandemia? Tem sim, né? Eu acho que a gente pôde descobrir novos caminhos aí para o processo de ensino-aprendizagem, compreender então que a tecnologia ela pode ser aliada a esse processo de ensino-aprendizagem, que a gente precisa investir em políticas públicas de conectividade, mas também de infraestrutura nas nossas escolas, né? A gente vê aí uma movimentação com a questão da pele, da conectividade, e entendemos também o apoio familiar, né? Vimos que a família também está mais próxima à educação, porque conseguiu entender de fato as dores do professor. Os pais puderam vivenciar e acompanhar os seus filhos, e isso é positivo. Agora é necessário, então, com esse retorno presencial, que a escola continue fortalecendo esses vínculos para que a gente possa continuar avançando e que possa, sim, de fato, ter esse investimento em políticas públicas, principalmente no que tange à conectividade, né? Como você bem citou aí, Eduardo, esse foi um dos maiores gargalos. Houve, sim, um grande aumento da desigualdade social, que agora, com esse retorno presencial, é para essas crianças mais vulneráveis, para esses jovens mais vulneráveis, que precisamos tecer o nosso olhar e começar a democratizar o acesso à tecnologia e, principalmente, à inovação. Ô Ivan, agora eu queria perguntar para você o seguinte, né? Essa relação de escola com família. Os pais passaram a enxergar o professor de um outro jeito. Inclusive, valorizaram muito mais, né, essa figura do mestre? Sim, Eduardo, esse é um ponto bem importante também, porque a gente sabe que a educação ela é feita a muitas mãos, né? Ela não pode ser só responsabilidade da escola e nem só responsabilidade das famílias. A educação ela é feita de uma parceria entre as famílias e as escolas, e normalmente ela dá certo quando as famílias participam, são ativas, apoiam os estudantes. Uma coisa muito interessante que esse período de isolamento trouxe foi que os pais, eles ficaram mais tempo em casa, né, todo mundo trabalhando de forma remota, e puderam acompanhar de forma mais próxima o desenvolvimento dos estudantes em relação à escola, né, e muitos pais tiveram que ser um pouquinho professor, né, ajudar mais nas tarefas de casa, alguns até acompanharam as aulas do ensino remoto, e aí acho que muitos perceberam também o quão difícil é a tarefa de ensinar, né? Ensinar é uma tarefa super complexa, que exige uma série de competências, não é uma coisa natural, né? Então, acho que os professores, os pais, as famílias entenderam com ainda mais clareza a importância do papel do professor, né? Como que o professor é um profissional fundamental, não só para os estudantes, mas para o país, né? Um profissional mais importante porque é o profissional que forma todo mundo. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente pode aprofundar com a pandemia, que é uma percepção das famílias valorizarem cada vez mais a educação e os professores. Isso não é só valorizar o professor do seu filho ou valorizar a escola do seu filho, mas valorizar a educação como um direito para todos, né? Então, por exemplo, ano que vem a gente tem eleições, acho que os pais que entenderam a importância da educação têm que votar também em pessoas que sejam comprometidas com a pauta da educação e entendam que a educação é o principal caminho para a construção de um país menos desigual, de um país mais justo. Então, acho que esse é um dos legados da pandemia, essa aproximação das famílias, dos pais, dos responsáveis com a questão da educação.
Ô Débora, aproveitando um pouco do que o Ivan está dizendo, é o seguinte, né? Talvez por isso mesmo que os pais passaram a valorizar e a reconhecer muito mais o papel e a importância que o professor tem na formação dos seus filhos, porque também tiveram que dividir e compartilhar essa educação dos filhos em casa, né? Daí viram quanto que é difícil ensinar. Sem dúvida nenhuma, né? Os pais tiveram essa oportunidade de sentir na pele realmente essa dificuldade que os professores passam dentro das salas de aula com os estudantes e passaram a valorizar isso. Por isso que agora é fundamental, Eduardo, que haja realmente um trabalho de aproximação desse elo, né, que a escola ela possa abrir aí as suas portas. Eu costumo falar que a escola não é ilha, a gente precisa cada vez mais fazer ações pertencentes, que os pais possam participar, inclusive de conselho de escola, conselho da PM, que ele possa ali olhar os custos que estão sendo encaminhados para a escola e quais são as verbas que estão sendo destinadas, porque é somando forças que a gente consegue fazer um processo educacional diferenciado. Mas, sem dúvida nenhuma, tecer esse olhar entre professor, escola, família e o estudante só tem um processo que só se tem a ganhar e a somar dentro da educação, por fortalecer os vínculos, mas principalmente por apoiar esse estudante a ser protagonista e ajudá-lo no seu processo de construção do conhecimento. Eu continuo com você, Débora, para perguntar o seguinte: é histórico a gente falar dessa luta salarial dos professores. Ganham mal e muitos deles têm que trabalhar de manhã à tarde, à noite para conseguir ter o mínimo de renda suficiente para sustentar a sua casa. E daí vem a deficiência no ensino, logicamente. Tripla jornada é muito complicado, principalmente para aquele profissional que tem que preparar cada aula em um período diferente e para uma sala, né? Para uma série diferente. Mas não é só essa valorização salarial, né? O professor quer outro tipo de valorização também, outro tipo de reconhecimento, digamos assim, Débora. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente precisa investir sim. O professor aqui no nosso país, ele é mal remunerado. Existem pesquisas como da Fundação Varkin Foundation, que coloca o nosso país como o último em valorização docente. Então, isso a gente mostra o quanto a gente ainda não valoriza a educação, não valoriza o debate educacional dentro do nosso país, mas cada vez mais dá espaço para os professores, para que eles possam construir aí as suas vozes e participar do processo educacional. Porque quando a gente olha para o cenário educacional, é preciso lembrar que o professor é aquele que de verdade faz a educação acontecer na ponta. Então ele precisa ser melhor remunerado, ele precisa ser melhor reconhecido pela sociedade pelo trabalho que ele desenvolve, mas também é preciso ter esse investimento, né? Entender que o professor ele precisa estudar e que para estudar ele precisa ter melhor remunerado. Então é uma contrapartida que ainda a gente está aprendendo, mas temos bons exemplos aí para nos espelhar dentro da própria América Latina, como o Chile, que reconheceu ali para os professores, aumentou o seu salário e teve uma melhora significativa no processo educacional. Nem precisamos falar de países como a Finlândia, que é um grande exemplo na educação, onde os professores realmente são reconhecidos pelo trabalho que eles fazem, valorosos dentro da sociedade, por ter ali uma mudança cultural de entender que a educação é o que realmente transforma a educação. Aqui no nosso país, precisamos cada vez mais trazer professores para dentro desse diálogo e fortalecer, mas principalmente, como você disse, não é só uma questão de salário, é uma questão de realmente valorizar a carreira do professor, de fornecer para eles melhores condições para que possa haver uma troca e também mexer na formação inicial e continuada desse professor, que ele ainda é mal preparado para estar atuando dentro da sala de aula. A gente precisa começar a mexer nas dores que nós temos dentro da educação e mexer na formação inicial e na formação continuada desse professor são pontos essenciais para que a gente possa avançar na educação nesse momento. Ivan, quero aproveitar você então, né? Salário é fundamental, é sim, precisa ser valorizado. Quanto à remuneração, o professor precisa ganhar mais, não é de hoje. Mas como a Débora está dizendo, né? A valorização passa também pela formação do professor, pelo material didático que ele tem em mãos e daí a família que a gente estava falando agora há pouco se torna uma grande aliada para esse crescimento do professor também, né? Sim, essa questão é importante a gente tratar, Eduardo, porque a valorização do professor passa por diversos aspectos, né? Sem dúvida tem uma questão de remuneração, e aí é importante a gente pontuar
que a lei do piso foi uma conquista fundamental para a educação brasileira, então o salário dos professores vem aumentando ao longo dos últimos anos, mas ainda está muito distante de uma realidade aceitável, né? Os professores brasileiros ganham muito menos em comparação com os professores dos países mais desenvolvidos, e a gente não pode falar de valorização deixando de lado essa questão da remuneração. Então, isso é fundamental. Mas acho que tem outras duas coisas que mostram caminhos para aumentar a valorização docente no Brasil. Uma pesquisa que o Agente do Todos pela Educação fez em 2018, perguntando para os professores assim, o que você acha que precisa ser feito para você se sentir mais valorizado. Aí foi interessante que os próprios professores colocaram a questão salarial em terceiro lugar. E aí eles apontaram duas coisas que eles acham que são fundamentais para aumentar a valorização. A primeira é que os professores querem participar mais da construção das políticas públicas. O professor não quer que uma política seja desenhada na secretaria e chegue na escola e ele não possa ter autonomia, ele não possa opinar sobre essa política. Os professores querem ser mais ouvidos, mais consultados na construção das políticas públicas. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa escutar mais os professores, a gente precisa fazer com que os professores participem mais das decisões estratégicas das redes de ensino. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que os professores falaram é que os professores querem ter mais oportunidade de desenvolvimento profissional, né? A gente precisa profissionalizar a carreira no Brasil, né? O professor tem que ficar muito claro para todo mundo que o professor ele não é nem um herói que vai ser capaz de resolver tudo sozinho e nem uma vítima, né? O professor ele tem que ser um profissional, e um profissional ele precisa ser apoiado, ele precisa de políticas que garantam que ele se desenvolva profissionalmente. E aí, nesse bolo, entra a questão das condições de trabalho, da formação continuada. A gente precisa melhorar muito, como a professora Débora trouxe, essas formações continuadas que os professores recebem, para eles conseguirem dar aulas melhores, conseguirem se desenvolverem mais. E tem um terceiro ponto também, dentro desse pacote de desenvolvimento profissional, que a gente precisa garantir para os professores que eles possam evoluir também mais rapidamente dentro da carreira, né? O professor, muitas vezes, ele demora muito tempo para dobrar o seu salário, né? Uma carreira que você vai evoluindo de forma muito devagar ao longo do tempo. Então, a gente precisa fazer um novo desenho de carreira. São Paulo tem avançado nesse sentido para a gente conseguir uma carreira que o professor possa se desenvolver profissionalmente de forma mais rápida e também receba uma remuneração condizente com esse desenvolvimento profissional. Então, assim, em suma, a gente precisa fazer uma série de coisas além de aumentar o salário dos professores, que também é importante. Portanto, está aí a nossa contribuição também, porque ano que vem tem eleições aqui no Brasil, eleições gerais, tanto para a presidência da República, como governadores dos estados, renovação do Congresso Nacional. Está aí, pelo menos na educação a gente está dando a nossa contribuição, né? Agora eu queria perguntar para você, Débora, a gente já está caminhando para o final do Aparecida Debate de hoje, estamos no último bloco. Essa migração da aula remota para a aula presencial, como tem sido, como é que tem sido a adaptação do professor? Começo com você. Bom, a gente precisa compreender que é um processo novo para todos, né? Nós não tivemos na história, falamos muito de metodologias ativas, falamos muito de ensino híbrido, mas não vivenciamos isso na prática. E tivemos que vivenciar isso da pior maneira possível, que foi através da dor, né? Foi através da nossa necessidade. Então, como todo processo cultural, é claro que o professor ele ainda não se sente totalmente preparado, ele ainda pode cometer alguns equívocos, por exemplo, de como termina a minha aula remota com aquele estudante, de como eu reinicio ela naquele momento presencial. Ainda os próprios estudantes, tem alguns que estão fazendo rodízio, né, dentro da sala de aula, que ainda não estão indo, então, todos os dias. Tem estudante que ainda por questões de saúde não pôde comparecer ou por algum receio dos pais, já que ainda, principalmente aqui no nosso estado, né, a educação ela ainda não é obrigatória para estar indo presencialmente, apesar aí de todo o incentivo que tem sido feito
dentro desse assunto, mas então é um momento que estamos aprendendo o que pode dar certo, quais são as modalidades de ensino que vai funcionar dentro da modalidade híbrida e fazer isso da melhor maneira possível. Mas os professores, eles são muito criativos, né? E a gente está vendo, então, melhor aproveitamento da unidade escolar e principalmente dos espaços, como, por exemplo, de vez de estar só utilizando a sua sala de aula, os professores têm utilizado aí outros espaços da escola, como uma área verde, o próprio pátio para ministrar essas aulas, criado novos espaços como cantos de leituras, espaços de inovação, introduzindo principalmente temáticas novas, como abordagem de cultura maker, a programação, robótica nas suas aulas, para que possa trazer um significado maior a todo esse processo de ensino-aprendizado. Mas é um processo cultural, e como eu bem lembro aqui, processo cultural a gente leva-se um tempo, né? Então é um processo muito novo, que precisa, claro, de ajustes, precisa sim de formação e precisa de um melhor preparo para esses profissionais da educação. Ivan, só para a gente encerrar então, tanto lá no início da pandemia como agora na volta das aulas presenciais, tem exigido também a criatividade do professor da mesma forma, né? Exatamente, Eduardo. Acho que os professores, eles têm essa capacidade de, mesmo em condições muitas vezes adversas e desafiadoras, encontrarem soluções criativas para garantir que os alunos aprendam mais, que os alunos se desenvolvam mais. Então, eu acho que, mantendo um pouco a lógica do que a gente conversou, a gente tem que ter altas expectativas para os professores, como a professora Débora trouxe, acreditar neles, mas também apoiá-los muito nesse momento, porque é um processo difícil, né? A gente saiu do presencial, foi para o remoto, agora estamos no híbrido, é muita mudança ao mesmo tempo. Então, temos que confiar na criatividade dos nossos professores, temos que acreditar que eles vão ser capazes de responder a todos esses desafios, mas a gente não pode deixar de lado que eles precisam muito de serem apoiados, né? Acho que aqui, para mim, é um prazer estar conversando com vocês, e principalmente com a professora Débora, que é um exemplo de uma professora criativa, né? Uma professora que fez projetos sensacionais nas escolas que ela atuou, professora reconhecida no Brasil e no mundo por sua criatividade e seu trabalho utilizando tecnologia em educação. Então, acho que o professor brasileiro, ele é criativo e ele precisa ser apoiado para a gente conseguir responder aos desafios que esse contexto nos impõe. Em nome da Débora, do Ivan, também quero, para você, professor, que está acompanhando o Aparecida Debate, prestar toda a nossa homenagem e o nosso reconhecimento. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre esse profissional que está diretamente ligado à nossa formação, à construção do saber. Se tem uma coisa que a gente não esquece, é o nome do nosso primeiro professor e de tantos outros que vieram em seguida e fizeram parte da nossa história. Por isso mesmo, o professor tem um dia todo especial no calendário, 15 de outubro, se bem que podemos dizer que todo dia é dia dele. E olha que de tantas lições que aprendemos na vida, a maior delas não veio da sala de aula, como vemos hoje. Como a pandemia do coronavírus transformou a vida do professor, os desafios, as novas ferramentas e a necessidade de se reinventar. Contamos com a participação via internet do Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ele também é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente cursa MBA no Programa Avançado de Gestão Pública do INSPER. O Ivan atuou ainda por 2 anos como professor de matemática na rede estadual do Mato Grosso pelo programa Ensina Brasil. Quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Uma ótima noite para você, Ivan. Também conosco nessa noite a Débora Garófalo. Ela é coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, formada em Letras e Pedagogia com pós-graduação em Língua Portuguesa pela Unicamp e mestre em Educação pela PUC de São Paulo. Atuou por 16 anos na rede pública e como professora de tecnologias, idealizou o trabalho de robótica com sucata, projeto que ficou conhecido aqui no Brasil e no exterior. E hoje é uma política pública do Estado de São Paulo, a quem eu agradeço também muito pela participação. Muito obrigado pela presença. Uma ótima noite para você também, Débora.